Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. O episódio de hoje é um pouquinho diferente, mas é muito especial. Eu vim para Niterói por causa de um congresso sobre televisões, onde vou apresentar o trabalho que foi o meu TCC, que eu apresentei ano passado. E por isso eu aproveitei para encontrar uma pesquisadora que fala sobre o tema que a gente estava falando no episódio passado, que é a pornografia, sobre o viés feminista. E então hoje a gente está aqui num Starbucks, na verdade, para conversar com a Raíssa Ribeiro, que é uma pesquisadora que tem um livro sobre pornografia e ela vai poder falar mais a respeito. A gente criou algumas perguntas aqui. A gente, inclusive, mencionou o livro dela no episódio passado. E, enfim, tudo se alinhou perfeitamente para a gente conseguir se encontrar. Então, eu estou muito feliz com isso. E, enfim, estamos aqui. Raíssa se apresenta, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre por que você escolheu esse tema, como é que foi esse desenvolvimento, né? Porque, como a gente falou no episódio anterior, tem pouquíssimas pesquisadoras no Brasil falando a respeito disso, né? Então, acho que é muito, muito importante a gente falar com as poucas que realmente estão desenvolvendo um trabalho nacional sobre isso. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de estar falando para vocês. Bom, meu nome é Raíssa Ribeiro, eu sou da área do direito. E eu comecei a estudar, na verdade, eu me encontrei com os temas das teorias feministas e mais especificamente com o tema da pornografia, quando eu estava cursando meu mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Durante a minha graduação, eu sempre debrucei meus estudos muito na área dos direitos fundamentais e fiz algumas pesquisas voltadas à liberdade de expressão, porque sempre me causou dúvidas a questão das palavras poderem ferir, né? Minha mãe sempre me dizia muito isso: ai, Raíssa, cuidado com o que você fala, porque as palavras ferem. Como é que o que você diz pode ferir uma pessoa? Como é que você diz, às vezes, gera mais impactos do que uma agressão física, né? E aí eu comecei a estudar liberdade de expressão. E quando eu entrei no mestrado, eu recebi uma proposta do meu orientador para eu direcionar o meu tema do discurso de ódio, que é uma forma negativa de exteriorização da liberdade de expressão, para análise da pornografia. Eu, no primeiro momento, eu fiquei muito em dúvidas, porque no Brasil a gente não tem essa discussão, né? No Brasil, quando você fala em pornografia, a gente pensa muito em liberdade sexual. Esse era o meu posicionamento inicial, né? Eu falava, gente, mas eu vou questionar se a pornografia pode ser um discurso de ódio contra as mulheres. Eu não entendi o porquê. E aí esse meu orientador, que é o Rodrigo de Souza Costa, que é um penalista, que estuda violência de gênero, ele me apresentou algumas autoras norte-americanas, porque nos Estados Unidos essa discussão ela é mais avançada. Essa discussão ela ocorre desde a década de 70. E eu comecei a ler, me debruçar sobre esses estudos e comecei a ficar horrorizada, na verdade, muito impactada com esses efeitos negativos da pornografia, o que acontece dentro da indústria pornográfica e quais são as suas consequências na vida das pessoas. Então, bom, eu sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Hoje eu estou cursando meu doutorado em Direito, na linha de Sociedade e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sou professora de algumas instituições. Atualmente eu dou aula na Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, na Veiga de Almeida, na Unicarioca. E eu abordo, na verdade eu leciono e pesquiso temas voltados ao direito constitucional, aos direitos humanos. E eu tenho muita preocupação com as questões de gênero, na verdade, com os grupos minoritários como um todo, e a questão de gênero é uma questão que me toca de uma forma mais forte. Sim, com certeza. E isso que você falou de ficar horrorizada, eu acho que é muito geral, assim, de todas nós. Quando eu fui ler Gayle Dines, né, a gente mencionou bastante no episódio anterior o livro Pornland dela. Cara, aquele livro, assim, nossa, eu fiquei chocada, assim, eu fiquei realmente... Quando ela já começa descrevendo, né, alguns vídeos pornográficos, e eu acho que por a gente ser mulher e, obviamente, não ter tanto contato com essa indústria, quando a gente lê as descrições, a gente fica, caramba, tipo, o que é isso, sabe? Tipo, é assustador. E como que isso é naturalizado, né? Como que esse discurso é tão, tipo, nossa, super normal entre o meio masculino, e ela começa, tipo, realmente falando disso.
pra desconstruir essa ideia, tipo assim, olha, mulheres, é que vocês não estão vendo, mas essa indústria é dessa forma, né? E você fica, tipo, em choque. E é interessante, assim, porque você citou um livro que é um livro mais recente. O livro da Gayle Dines tem 5 anos, né? Ele é bem recente, assim. Então, ele traz um estado da pornografia existente hoje. Só que a gente consegue observar nos estudos, tanto da Catherine McKinnon quanto da Andrea Dworkin, que a pornografia, a essência da pornografia, ela permanece a mesma. Ela já era essa na década de 60. E já que a gente está falando da Dworkin, a Dworkin ela adentra no conceito de pornografia analisando a sua origem etimológica, indo para a Grécia Antiga. Sim. E aí é fenomenal, porque a gente, muitas vezes a tradução da pornografia ela é vista como escritos sobre a prostituição, né? Escritos, grafias, etc., sobre a prostituição, porque a gente tem na sua origem 2 palavras, porn e grafém. E a Andrea Dworkin, ela observa que, na realidade, a pornografia é mais do que isso. A mensagem da pornografia ela é maior do que essa. Porque na Grécia Antiga, porneia era uma classe muito específica de prostitutas existentes. Não era qualquer prostituta. Era prostituta caracterizada como escrava sexual. Era a mulher mais barata e era a mulher que era de uso e acesso por parte de todos os homens. Então, a pornografia ela surgiu dessa ideia de porneia. A pornografia, então, ela vai exibir a mulher sendo uma escrava sexual. Ela vai exibir uma mulher que ela está disponível para o acesso e para o uso por parte dos homens. Então, a mensagem na pornografia ela é muito impactante. Até porque a imagem, uma coisa que a gente estava mencionando no episódio passado, é essa questão de, tipo, muitas mulheres se suicidam da indústria e a imagem delas continua lá, né? Se suicidam ou, enfim, são mortas, morrem de alguma forma e as pessoas continuam lucrando com a imagem delas. Isso é bizarro, assim, né? Tipo, que a gente falou essa grande realidade, né, para muitos homens que assistem, que é muitas das mulheres que vocês podem estar vendo ali já morreram. Tipo, isso é assustadora, assim, né? Essa questão de você vai estar sempre disponível, porque além do seu corpo existe uma imagem que vai continuar sendo repercutida na internet de todas as formas possíveis e vai continuar, tipo, não existe respeito nenhum pelaquela imagem, obviamente, porque se a mulher tá nessa indústria. E daí nisso eu queria falar, então, como que você define a pornografia no seu livro? Porque eu acho que a gente tem muitas definições hoje que as pessoas, não, tipo, eu vejo muita gente falar que, assim, um conto erótico também é uma pornografia, sabe? Tipo, tentar resumir a outras coisas, tipo, um desenho artístico também é uma pornografia, essas coisas assim, sabe? Eu tive uma preocupação muito grande de trazer no livro a distinção entre o que seria pornografia e pornografia tradicional. Então, eu foco num conceito específico de pornografia e distinguir a pornografia tanto do erotismo quanto da obscenidade. Porque são coisas diferentes e não significam a mesma coisa. Eles estão na mesma área da... Eu não gosto de falar representação, mas da exibição da sexualidade, né? Mas eles têm significados diferentes. Quando a gente vai falar de pornografia e a gente pega as grandes estudiosas do tema, Catherine McKinnon e Andrea Dworkin, por exemplo, elas têm um conceito que é um conceito bastante enxuto, exemplificativo e que tem por finalidade ser um conceito legal, porque a Andrea Dworkin e a Catherine McKinnon, nos Estados Unidos, elas propuseram projetos de legislação com o objetivo de amparar, de tutelar as mulheres que sofressem dano em razão da pornografia. Eram projetos de legislação no âmbito civil, não eram projetos punitivistas, não eram projetos no âmbito do direito penal. A Diana Russell, por exemplo, e a Gayle Dines, elas têm um conceito mais abrangente. E aí eu tentei pegar um pouco dos conceitos dessas doutrinadoras, eu observei essa variedade de conceitos divergentes existentes para tentar formular um conceito que consiga caracterizar todas as formas de pornografia tradicional. E aí eu defini no meu livro que a pornografia ela vai consistir na exibição gráfica de materiais sexuais, em que haja subordinação sexual feminina, em que a mulher seja colocada em uma posição de subalternidade e que haja degradação das mulheres.
Isso vai ocorrer através de comportamentos agressivos, abusivos e degradantes num contexto de dominação masculina. Então a gente tem aqui o fator da dominação masculina, a mensagem da dominação masculina, de que os homens estão tendo poder e que têm poder sobre as mulheres, que os homens podem fazer tudo em relação às mulheres, que elas se encontram num patamar abaixo, muito notório. E esses comportamentos, eles vão endossar, encorajar ou normalizar a violência de gênero. Às vezes, a Diana Russell, ela traz muito esse questionamento. Às vezes, você não consegue demonstrar que os vídeos pornográficos, os materiais pornográficos, eles têm a intenção de naturalizar a violência de gênero, mas eles naturalizam. Ainda mais hoje em dia, a questão que a Gayle Dines traz tanto, o quão cedo os meninos começam a assistir, né? A educação, na realidade, no Brasil, a gente tem esse grande problema com relação à educação sexual, né? Existem pessoas de movimentos conservadores que querem retirar a educação sexual das escolas, mas a gente não tem educação sexual em casa. As pessoas, elas não aprendem sobre a sexualidade, e existem estudos comportamentais que já nos demonstraram que os seres humanos são seres sociais. E são seres sociais também em termos de sexo. A gente aprende a se comportar sexualmente através da interação com outros seres humanos. A gente não age mais por instinto. E a pornografia, ela é principal. E aí eu acho que no Brasil a gente pode dizer que talvez seja a única forma de conhecimento dos jovens sobre as relações sexuais, sobre como agir sexualmente. Se a gente não tem uma escola de educação sexual, se a gente não tem essa conversa no âmbito familiar, porque não existe essa conversa em grande parte das famílias, quem vai ensinar isso vão ser os filmes pornográficos. E aí a mensagem vai ser sempre a mensagem de uma sexualidade padronizada, de um comportamento padronizado, e a ideia de que a mulher vai ser sempre submissa. Isso é bem assustador, e ainda as pessoas falam, tipo, sabe, mesmo eu estudei em escola particular, e mesmo assim, tipo, quando foram falar alguma coisa sobre sexo, era sempre, tipo, a questão biológica, tipo, meninas não engravidem, existem esses métodos contraceptivos, e acabou, assim. E olha que isso também é engraçado. Os métodos contraceptivos que são mencionados na escola são métodos contraceptivos muito poucos, né? Se fala do anticoncepcional, da pílula do dia seguinte, nem sempre. Quando você vai falar de DIU, de diafragma, são às vezes métodos que ninguém aborda, né? E aí, fugindo um pouquinho do assunto, né? Isso gera impactos também na escolha da mulher sobre os métodos contraceptivos ou o tipo de contracepção que ela vai querer utilizar para não engravidar, né? Com certeza. E daí, nessa questão, né, trazendo para a questão da liberdade de expressão e tudo mais, que as pessoas sempre tentam justificar tudo por isso, o que diferenciaria a pornografia no quesito? Por que não é assim, então, a liberdade de expressão, você poder ir lá e fazer o que quiser, assim? Por que ela é mais perigosa do que, por exemplo, outros tipos de conteúdo, assim? Então, quando a gente fala da liberdade de expressão, eu pude notar que a liberdade de expressão ela não vai envolver apenas o manifestar de ideias e palavras, não é só o que eu falo, mas também a forma pela qual eu me expresso. Então, os atos expressivos, a utilização da corporalidade, também é uma forma de expressão. E para além disso, a gente já tem na filosofia da linguagem vários estudos que demonstram que essa distinção estanque entre discurso e conduta não mais existe. Não existe de forma muito clara, assim, de forma muito estanque, porque tudo que a gente fala, a gente tem por objetivo impactar na realidade social. Então a minha fala, o pessoal é político, né? A minha fala também é política, a minha conduta também tem por objetivo alcançar alguma coisa nesse mundo das ideias, né? Então a gente tem uma relação, a gente tem uma troca muito grande entre a fala e os impactos na sociedade. A liberdade de expressão, então, ela envolve essas duas variáveis, né? Tanto falar, se exprimir, mas também demonstrar os seus sentimentos, suas sensações, utilizar atos expressivos. E essas duas modalidades, elas impactam diretamente na realidade social. É importante a gente observar que quando a liberdade de expressão ela começou a ser garantida assim, numa trajetória histórica, o ideal da liberdade de expressão era garantir essa liberdade contra o governo, porque o governo é o primeiro que não quer que as pessoas se expressem contra ele, né? Então a liberdade de expressão ela surgiu para garantir opiniões políticas divergentes. E aí depois ela se expandiu
para alcançar os particulares também, alcançar todos. E a gente observa que existem alguns tipos de expressão que são expressões que geram impactos discriminatórios e preconceituosos dentro da sociedade, que é o caso do discurso de ódio. Hoje a gente fala muito em discurso de ódio, né? Mas as pessoas falam em discurso de ódio sem entender o que ele é efetivamente. Quando eu falo em discurso de ódio, eu estou falando de um discurso que ele vai ser dirigido necessariamente contra grupos minoritários. O discurso de ódio, ele nunca vai ser dirigido em face de um grupo majoritário. E aí, gente, grupo minoritário, majoritário é sempre em termos de quem detém o poder político e econômico, né? Então vamos olhar para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, quem está ali representando a gente? São homens brancos, heterossexuais, de uma classe média, alta específica, empresários. Então essas pessoas são as pessoas que detêm o poder. Todo mundo que não está nesses grupos, mulheres, a gente tem 15% de representação das mulheres no Congresso Nacional. Mulheres são grupos minoritários, negros são grupos minoritários, indígenas são grupos minoritários. Então, essas pessoas que não detêm o poder político e econômico, elas detêm menos força, menos possibilidade de alterar sua situação jurídica. Para se defender mesmo, né? Pois é, para ter voz, né? Para ter voz de mudança, para se defender, entre outros. E quando eu tenho um discurso que quer gerar segregação dessas pessoas, quando eu tenho um discurso que ele quer continuar separando, distinguindo as pessoas e criando estereótipos e oprimindo, ou seja, diminuindo a quantidade de escolhas dessas pessoas em razão do seu pertencimento, eu tenho um discurso que vai ser odioso. E o discurso de ódio, ele é tratado de diversas formas no direito comparado, né? Mas só para a gente tentar resumir aqui, o discurso de ódio, em razão dos seus impactos negativos, ele tende a ser proibido, principalmente em países que têm uma tendência democrática mais afirmada, em países que sofreram mais com tipos de discursos autoritários. Por exemplo, os países que proíbem você fazer apologia a nazismo. A Alemanha é o grande exemplo, né? A Alemanha, ela proíbe o discurso de ódio se você vai defender ideais neonazistas. Isso, inclusive, na Alemanha é crime. E o Brasil, ele acaba seguindo essa tendência, apesar de não existir legislações específicas que criminalizem o discurso de ódio de uma forma mais ampla, pelo menos. Existem legislações que criminalizam a prática do racismo. Eu não posso me manifestar de forma racista. E isso é uma vedação do discurso de ódio, mas é uma vedação muito pontual, muito específica. Então eu entendo que quando a gente está diante de um discurso de ódio, em razão dos impactos negativos desse discurso na sociedade, ele deve tender a ser proibido ou diminuído ou não amparado pelo Estado para dar voz a outras pessoas. E a questão da pornografia é justamente essa. A pornografia, ela gera um discurso de ódio contra as mulheres que bota as mulheres nessa posição de subalternidade. A Catharine MacKinnon, ela tem uma frase que me toca muito, porque ela diz, gente, olha só, quem, afinal de contas, vai querer escutar uma mulher com pênis na boca? Que moral tem essa mulher? Nenhuma. E essa visão, essa aí é a iconografia que nós temos da mulher dentro da sociedade. A pornografia, ela torna a mulher um ser objetificado em termos sexuais. Então, o discurso de ódio proveniente da pornografia, ele faz o seguinte: ele faz com que as mulheres não se manifestem, não queiram se manifestar, porque elas acham que não tem nada a contribuir, ou quando elas se manifestam, elas não têm voz efetivamente. É como se eu tentasse falar e algo estivesse me sufocando. Eu não consigo falar porque minha voz não é ouvida, porque eu sou desqualificada. Isso é muito comum a gente observar. E isso da Catharine MacKinnon me lembra muito o que a gente estava também falando no episódio anterior, que é essa questão de, tipo, como a pornografia não é só uma fantasia, né? Como a maioria das pessoas acham que é. Porque é isso, tipo, não existe nenhum discurso de ódio que não esteja pautado em ações reais. Tipo, você não pode falar uma coisa super racista e achar que isso não vai estar conectado com, tipo, pessoas negras morrendo, sendo mortas pelo Estado, mesmo que não seja você que está indo matar, sabe? Então, tipo, você vai falar, eu assisto, mas eu não faço nada disso, eu não pratico isso de verdade com as mulheres. Mas só o fato de você já estar assistindo, você está alimentando uma cultura que vai fazer isso com mulheres. Não precisa ser você especificamente, né? Você de forma indireta, né? Há um reflexo.
existe alguma coisa que o governo brasileiro já fez em relação à pornografia? Tipo, como que a pornografia é vista aqui? Alguém já tentou entrar contra, fazer alguma lei, alguma coisa assim? Então, a questão é que no Brasil a gente não discute a pornografia. A pornografia não é um ponto de discussão. A gente tem discussões voltadas à prostituição, porque a prostituição ela é uma realidade maior. Não é que não existam indústrias pornográficas no Brasil, mas isso acaba não sendo visto como um problema, porque a gente não estuda seus impactos. Eu acho que essa falta de literatura e falta de discussão sobre o tema gera uma anomia na sociedade, ou seja, uma inércia na sociedade. A sociedade não sabe os efeitos disso. Então eu não vou discutir sobre um negócio que não me preocupa, que eu não sei, que não me impacta, né? Mas impacta. Eu acho que não impacta, mas impacta. Agora, a gente começou a observar mais recentemente casos da chamada pornografia da vingança, pornografia da revanche, que é gravação de materiais de cunho íntimo e a divulgação desses materiais por ex-parceiros, companheiros, por pessoas ligadas à vítima, que em regra é a mulher, com o objetivo de gerar a humilhação da mulher, expor a sua sexualidade, causar danos. Durante muito tempo, a pornografia da vingança ela foi tutelada no âmbito penal, apenas pelos delitos contra a honra, poderia ser injúria, difamação, ou no âmbito civil de forma indenizatória. Mas essa ausência de legislação específica perpetuava muitos danos. A gente tem diversos relatos e dados e estatísticas de mulheres que efetivamente se mataram, se suicidaram em razão da divulgação de vídeos pornográficos não consensuais. São vítimas silenciosas, né? Que as pessoas nem não ligam, assim. Não há uma preocupação social maior, né? E aí a gente começou a observar que, em razão dessa pornografia da vingança, a gente começou a ter projetos de lei. Hoje a gente tem uma legislação específica. No passado a gente teve uma lei que alterou o Código Penal, trazendo os crimes de importunação sexual e o crime de pornografia não consensual. E pornografia da vingança também, como causa de aumento de pena. Então são duas leis, é uma legislação específica, no caso duas não, mas é uma legislação específica que a gente tem para coibir a pornografia não consensual. O problema é a gente definir esses termos da consensualidade. O que é consensual, né? Por que aquela mulher e mais do que isso, são legislações que não tutelam completamente a vítima, porque elas só pensam no viés repressivo, elas não pensam na prevenção. Quando a gente está falando de vídeos de pornografia, principalmente pornografia não consensual, é muito mais importante para a vítima que esse vídeo, que esse material não venha ao ar, que ele venha e depois ela seja indenizada e que o culpado seja punido, né? Porque daí o estrago já está feito, né? E aquele vídeo vai ficar lá para sempre. Então, o viés preventivo, principalmente esse viés preventivo do direito penal, ele não é observado nessas legislações. Mas hoje, e aí isso é uma diferença de quando eu escrevi minha dissertação no momento atual, é que a gente teve a edição de uma legislação que, inclusive, não era esperável. Eu não esperava que fosse editada uma legislação tão cedo nesse sentido. Bom, foi uma ótima iniciativa, agora a legislação ela não satisfaz completamente. A gente ainda tem muitas demandas que precisam ser discutidas na sociedade, compreendidas pela sociedade, cobradas nos poderes públicos. Sim, para que a gente possa realmente prevenir que essas coisas aconteçam, né? Não adianta só você ir lá e eventualmente conseguir punir quem fez isso, até porque isso provavelmente é muito difícil hoje em dia, saber de onde que o material começou, como a gente consegue, tipo, tirar ele todo, porque é muito difícil isso na internet, né? É cada vez mais complicado. Aí, de acordo aqui com a minha irmã que está lendo o livro, ela falou que você fala sobre ilícitos penais, né? Como a pornografia leva as pessoas a cometerem ilícitos penais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o que seriam esses ilícitos, como que a gente pode fazer essa relação, né? Esse foi um ponto bastante complicado de ser estudado, porque isso passa por uma análise que é necessariamente psicológica. Então, eu peguei muito dessa discussão da Diana Russell, que ela fez estudos experimentais e
demonstrou os impactos da pornografia violenta e da pornografia não violenta também, que ela traz essa classificação, uma classificação que eu entendo que não é muito boa, porque ela define a pornografia violenta como a pornografia que tem violência física. E a pornografia não violenta como uma pornografia que não tem violência física, mas tem outras formas de violência. Verbal. Pois é, então assim, a gente não tem apenas... A classificação, ela leva a entender que só existe violência física. Mas não, a gente tem violência sexual, a gente tem violência psicológica, moral, a gente tem violência patrimonial. E a pornografia não violenta, ela tem essas formas de violência também. Então, na verdade, ela é violenta. Mas, enfim, ela traz perdão, ela traz essa análise dos impactos dos dois tipos de pornografia, de uma pornografia, digamos, em que essa agressão física é maior, que uma pornografia que tem menos atos de agressão física. E ela começa a demonstrar nesses estudos psicológicos como é que os homens passam a ser mais propensos a realizar atos de violência contra a mulher. E aí a tese que ela formula é a tese de causalidade entre o assistir pornografia, né, entre o consumo da pornografia e a prática do crime de estupro. Poderia ser aplicado a outros ilícitos penais. O problema dessa tese principalmente para o direito penal, essa relação de causalidade. Porque no direito penal eu preciso de uma relação de causalidade que seja imediata. Ou seja, a pessoa assistiu um filme pornográfico, em sequência ela comete o ato de estupro. E a gente sabe que não é bem assim, né? E não é isso que ocorre. Na realidade, o que a Diana Russell ela traz pra gente é a ideia das concausas. A pornografia ela é um fator que influencia a naturalização de crimes de violência contra a mulher. E aí ela traz pra gente, ela faz análise de quatro momentos em que a pornografia, quatro formas, quatro tipos de funcionamento no qual a pornografia ela vai naturalizar e vai incitar esses homens a realizarem a violência contra a mulher. Em um primeiro momento, ela fala que... O interessante dessa abordagem, assim, da causalidade, é que dentro da comunicação, por exemplo, a gente vai ter muito estudo sobre, por exemplo, como que você assistir uma coisa mais violenta vai refletir, agora que a gente estava falando muito sobre, por exemplo, os massacres que tiveram nas escolas esse ano, e eu faço parte também de um grupo de estudos, que a gente fala de séries e filmes e tudo mais, sobre como, tipo, se esse impacto é direto ou não, sabe? Você assiste uma coisa violenta, você vai lá e comete uma violência, e obviamente a maioria das pessoas vão falar que não é uma causa direta, né? A gente sempre vai analisar todas as áreas da pessoa. Eu posso assistir uma coisa violenta, mas assim, eu sou uma mulher, é muito mais difícil que eu vá ter esse acesso, que eu vá ter essa questão de entender que eu tenho direito de ser violenta com os outros porque eu sou uma mulher. Agora, por exemplo, se um homem branco que foi ensinado que ele tudo tem que ser dele por direito, que as mulheres vão ser dele por direito e tudo mais, e ele assistir várias coisas violentas e ir ficando mais violento, tem uma questão muito mais forte, né? Não tem como dizer que é uma causalidade direta, isso é muito difícil de provar. Acho que pra qualquer área. O problema é esse da causalidade direta, né? Por isso que as pessoas desconsideram a pornografia como um fator que gera violência contra a mulher. Ele gera de forma reflexa, de forma indireta, porque ele naturaliza. E ela cria determinadas ideias. A Diana Russell, ela traz 4 condições. Ela fala o seguinte, olha, como primeira condição para a pornografia ela funcionar como um fator que gera violência contra a mulher, a pornografia ela predispõe alguns homens a quererem estuprar ou intensifica os desejos dos homens que já possuem essa predisposição. Porque isso principalmente nos mitos da pornografia associados ao estupro, né? A pornografia ela tem alguns scripts sexuais que são muito comuns. Aquela ideia de que a mulher ela não precisa consentir. É clássico. Porque toda mulher que tá lá quer muito, né? Pois e ela não diz, sim, eu quero ter uma relação sexual com você. Não, é aquela ideia do entregador de pizza, que chega com a pizza em casa, ela abre a porta, ela dá um sorriso, o entregador de pizza entra, e eles têm uma relação sexual. Ela não precisou consentir. Por quê? Porque o corpo dela tá sempre disponível para os homens.
Outro ponto é aquela ideia de que o não significa sim. Sim. A mulher diz não, mas na verdade era assim, ela estava fazendo um doce. Ou a mulher diz não, mas ela diz não porque ela não sabe o quão bom vai ser, porque no final das contas ela gosta. Então o homem ele começa a ter essa ideia, ele começa a acreditar nesses mitos do estupro, que a mulher na verdade ela deseja ser estuprada. E aí um segundo fator de exposição é o fato dessa vontade ser criada, né? E em segundo momento dessa diminuição das inibições internas contra o ato de estuprar. Porque o homem, ele pensa que estuprar é algo negativo. E aí ele fala, não, eu nunca farei isso com relação a mulher, com uma mulher nenhuma. Mas ele assiste tanta pornografia, aquela mensagem vai refletindo, ressoando na sua cabeça, no seu pensamento, que ele começa a entender internamente que estuprar não é tão ruim assim. Sim, apesar dele não ver isso como um estupro, né? Ele não reconhece o ato dele como um ato de violência sexual, sim. né? É só tipo, nossa, não, assim, eu ficar ali convencendo a minha namorada até ela transar, isso não é estupro. Tipo, você coagir alguém, tudo bem. Você encurralar a pessoa numa situação onde ela não vai poder dizer não. Aí, obviamente, ela diz sim, mas ela não tinha possibilidade, ela estava numa situação vulnerável ou numa situação de poder, que você tem um poder superior a ela, né? Então você é um cargo superior, você é um professor, você é alguma coisa superior. Tipo, tudo isso é uma violência e as pessoas não veem como violência. Elas acham que a violência é o cara na rua, atrás da moita, assustador, que vai chegar e vai te violentar e vai vazar, assim. Ou vai tentar te matar. É aquela ideia de que o estuprador é uma pessoa desconhecida, Exato. Quando na realidade não. As mulheres que são estupradas no Brasil, elas são estupradas majoritariamente por pessoas que ela conhece, por pessoas da sua convivência, né? Hoje a gente já reconhece de uma forma um pouco mais pacífica que existe estupro dentro de casamento, né? Se a mulher dentro de casamento, ela tem que... Você quando casa, você não tem um aval para sempre do corpo daquela mulher, né? A utilização do corpo de uma outra pessoa, ela tem que ser feita momento a momento. Então ter uma relação sexual com uma outra pessoa tem que ter um consentimento naquele momento. Todas as vezes, sabe? Pois é. Em todas as relações. E aí, um terceiro fator é a diminuição das inibições sociais com relação ao estupro. Porque os homens, eles começam a achar que tal conduta, o que você falou, que tal conduta não é tão ruim assim. Que o que ele fez não é tão ruim assim. Porque tem um cara num vídeo fazendo uma coisa muito parecida ou igual, né? Pois então, tudo bem. E aí, por fim, a pornografia ela começa a colocar as vítimas em condições de riscos de maior vulnerabilidade. Existem muitos relatos de mulheres que, antes de serem estupradas, elas assistiram filmes pornográficos, justamente para falar, olha, aqui não é tão ruim assim, olha, eu quero que você faça isso. E aí você começa a ter condições para que a pornografia gere a violência. Principalmente meninas mais novas, né? No livro o Pornography Men Possessing Women, que eu cheguei a ler também da Andrea Dworkin, ela menciona vários casos onde a pornografia foi utilizada em cenas de crime, principalmente de pedofilia, para tipo, você mostrar para a criança o que ela tem que fazer, assim. Porque é um script que tá pronto, então você mostra, a menina do vídeo faz aquilo ali, então, tipo, tá tudo bem, então você também tem que fazer, sabe? E isso, tipo, cara, várias vezes na mídia mesmo a gente vê assim, o cara, quero que minha namorada faça tal coisa, o que fazer? E a pessoa, tipo, mostra pra ela num filme pornô, pra ela ver como é, ver que é normal, pra daí ela querer fazer. Tipo, o quão desumano isso, né? Porque você vai coagir a pessoa a fazer um ato que ela não queria e daí ela vai falar que quer, mas aí, enfim, né? Gente, entre toda a questão de coerção, quantas vezes nós mulheres falamos que não conseguimos dizer não, ou não conseguimos dizer que a gente não quer fazer alguma coisa, porque, você tem que ser legal, né? Hoje em dia você tem que ser a namorada cool, você não pode ficar brava com seu namorado porque ele vê uma pornografia, entendeu? Você vai ser a louca ciumenta, é só um vídeo, é só fantasia. Então é muito complexo. E você falou do livro da Andrea Dworkin. Esse livro, quando você começa a ler, você tem que ter estômago. Porque quando ela começa a narrar os casos, inclusive tem relatos de livros, né? Tem um relato de um livro pornográfico que ela traz
E a literatura pornográfica não precisa ser só o vídeo, né? Sim. Hoje a gente tem um problema maior da pornografia que a gente utiliza pessoas reais, né? As atrizes pornôs estão sendo violentadas. Quando a gente tem um filme que tem atos de estupro, as mulheres estão sendo estupradas, né? E aí é aquela questão, se ela está sendo estuprada num vídeo, não aconteceu nada com pornógrafo na sociedade, na vida real, que não vai existir provas, no âmbito privado é muito mais difícil essa comprovação, eu também não vou ser pego de jeito nenhum, né? Então, assim, visão social, o medo do crime de estupro se torna menor. Porque se o pornógrafo ele registrou o acontecimento e nada aconteceu, Imagina comigo que o acontecimento não vai estar registrado, vai ser a minha palavra contra a palavra daquela mulher que está com o pênis na boca, né? Porque é aquela ideia, a mulher é um ser sexual, ela tá mentindo. Sim. Bom, bem complexo isso, tipo, você vai virando uma coisa tipo, se esse cara registrou uma coisa muito pior do que eu faço, então o que eu faço também não é lá grandes coisas, né? E essa questão dos caras não conseguirem distinguir esse ato violento dentro das próprias ações deles, ou de outros amigos, ou de outros homens, porque, né, vira extremamente naturalizado, principalmente quando você assiste desde tão pequeno e é aquilo ali que você conhece sobre sexo, porque ninguém nunca te mostrou uma coisa diferente. Uma das perguntas aqui que a Isa tinha formulado também era assim, em relação a essas teóricas americanas em comparação com a cultura brasileira, se você acha que a análise delas se encaixa bem ainda na nossa sociedade também, ou se teriam que ter mais diferenciações em relação a isso. Assim. Você já mencionou a questão da educação sexual, né, que aqui, acho que nos Estados Unidos é bem ruim também, mas aqui eu acho que consegue ser pior, assim, que tem um outro impacto. Mas você acredita que essas teorias, a gente trazendo elas para cá, elas também refletem a nossa realidade, assim? A Guilherme, nesse livro dela, ela fala que a gente vive numa sociedade pornificada. Eu acho que isso é verdade. A gente tem um alto consumo de pornografia, né? Então, independente do país, né? Independente do país. Pra você ter ideia, a pornografia ela é mais acessada no mundo por mês do que Netflix, Amazon e Twitter conjuntamente. Então, assim, é bizarro, porque eu não conheço uma pessoa que não veja série no Netflix, né? Que não maratona no Netflix de vez em quando. No mundo globalizado, todo mundo acessa essas ferramentas de uma forma muito intensa. E a pornografia ela é acessada mais ainda. A pornografia ela é acessada de todo mundo, inclusive no Brasil. Eu acho que a gente tem algumas adaptações, né? A gente está falando de literatura que começou a ser desenvolvida no início do século passado, né? Na década de 70. A indústria pornográfica da década de 70 é diferente da indústria pornográfica que nós temos hoje. Na década de 70, a gente tinha distinção entre o que era hardcore e o que era softcore pela exibição da nudez. Softcore era aquilo que só dava a entender, trazer sugestões sobre a nudez. O hardcore não, era uma pornografia que mostrava o pênis. Era essa a diferença. Hoje não, hoje a gente começa a observar que a pornografia, a diferença do softcore e hardcore é que o hardcore é a pornografia violenta, é a pornografia muitas vezes vista como aquela que tem auras de quebrar tabus, mas que gera uma violência muito intensa física contra a mulher. O que antes a gente considerava hardcore, hoje é softcore. Isso foi um mecanismo da indústria pornográfica em razão da competição. A gente tem muito material pornográfico disponível, inclusive disponível gratuitamente, né? E para essas empresas concorrerem entre si, elas precisavam trazer um diferencial. E o diferencial foi a violência. Porque os homens não, as pessoas em geral, elas começam a consumir aquele material e elas começam a se tornar entediadas da mesma coisa. Desensibilizada, né? Já não tem mais graça. Então tem que ir pro próximo nível. Eles precisam ir consumindo, essas pessoas precisam ir consumindo cada vez mais coisas diferentes. E o que vai trazer essa diferença é o grau de violência. Com certeza. Isso está muito ligado, a gente estava falando também no episódio anterior, com essa questão do capitalismo, né? Como tem ficado mais selvagem em todas as áreas, que você tem que realmente competir com tudo, então você tem que fazer o que o seu concorrente está fazendo e você tem que fazer a mais, porque daí as pessoas têm que clicar no seu vídeo e não no outro. Então imagina na pornografia, né? Enquanto no YouTube isso é
quem coloca o título mais chamativo, quem faz um clickbait, quem faz não sei o que lá para ter mais inscritos no canal. Na pornografia é quem abusa mais das mulheres. E você vê sabe? isso muito na própria descrição, no próprio título do vídeo, Sim. né? O abuso está no próprio título, né? Palavras depreciativas da mulher estão ali na descrição, que as pessoas acessam, são os vídeos mais acessados, são os vídeos mais depreciativos, né? Então eu acho assim, que a gente tem muito que aproveitar dessas teorias. Agora a gente tem que observar que esses estudos eles foram evoluindo e a questão, a problemática da pornografia é muito mais complexa hoje em dia. Com certeza. O que é extremamente, assim, assustador, como eu sempre falo. E a questão, por exemplo, o livro mais recente, né, que eu li, que foi o da Gayle Dines, assim, ela fala muito de como, tipo, a gente está, né, o que ela fala, o porn hijacked our sexuality, como que esse pequeno grupo, que hoje em dia é um pequeno grupo porque existem os monopólios dentro da indústria pornográfica, um pequeno grupo de homens no poder que controlam a sexualidade de todo mundo. Como isso é absurdo, sabe? Tipo, as pessoas querem dizer que, não, mas é revolucionário, porque, sei lá, eu sou uma mulher, eu assisto pornografia, nossa, que revolucionário, porque a princípio esse material não é pra mim. Mas não tem nada de revolucionário em você colocar a sua sexualidade nas mãos de um grupo de pequenos, né, burgueses ali, capitalistas, que estão ganhando com isso. Porque é isso, na prática, na verdade, não é todos os homens que estão ganhando com isso. Eles se tornam viciados, vão assistindo cada vez mais e mais e mais, e vão colocando os gostos deles e a sexualidade, toda a construção dessa sexualidade nas mãos desses homens que ficam ali controlando eles. Eu acho que eles não percebem, né? A pornografia ela causa essa padronização dos comportamentos sexuais, né? E aí eu até brinco quando eu converso sobre esse tema, eu falo, gente, abre aí qualquer filme pornográfico que vocês quiserem, vocês já vão saber o que vai acontecer. Sim. A gente já sabe quais são as posições permitidas e não permitidas, como a mulher ela tem que atuar, a gente sabe que tapas são permitidos, né? Que mulher gosta de apanhar, mulher gosta de ser chamada de piranha, vagabunda, cachorra, enfim, todos os termos pejorativos. A mulher ela perde na fotografia, a mulher ela é muito desumanizada, porque ela perde essa noção do autorrespeito, ela não tem autorrespeito e ela não tem reação à dor. Tudo é feito contra elas e elas estão sorrindo. Mas elas estão sorrindo porque elas são pagas para isso, né? É o dinheiro, e aí voltando na questão do capital, é o dinheiro que torna essa pornografia como se fosse só entre aspas, né? É o que faz com que as mulheres sorriam. Eu sempre parto dessa teoria de que, tipo, tanto na pornografia quanto na prostituição, você envolve o dinheiro com o sexo, você não tem um consentimento, né? Porque, de novo, você tem a questão do poder. Tipo, você falar que um homem adulto com uma menina mais nova, cara, ele tem poder em cima dela, ele vai ter algum tipo de poder, ele não tá pagando necessariamente, mas ele já está coagindo com a forma de, tipo, dar presentes, com a forma, né, de realmente ter mais poder estrutural na sociedade. Então, é muito mais fácil ele garantir esse acesso. Aí quando você coloca dinheiro, é tipo, cara, você não sabe se a mulher quer estar ali de verdade, você tá pagando ela. Obviamente ela não quer estar ali, né? Obviamente as atrizes não estariam ali se elas não estivessem ganhando dinheiro. Então que tipo de consentimento é esse, né? A questão do consentimento, eu acho que é uma questão muito importante, né? Porque, primeiro, quando a gente fala de consentimento, o consentimento tem que ser livre, né? E quando a gente fala em liberdade, você tem que ter liberdade de escolha, você tem que poder escolher. Dentre várias opções, você escolheu fazer isso. E o problema é que as meninas que estão na pornografia, as mulheres que estão na pornografia, elas, na realidade, elas não têm muitas escolhas. A Andrea Dworkin, ela traz estatísticas, porque tanto a Andrea quanto a Catherine McKinnon, elas trabalharam muito com mulheres que sofreram danos em razão da pornografia nos Estados Unidos. E a Andrea Dworkin, ela fala que estatísticas demonstram que nos Estados Unidos, eu não sei essa estatística aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, 65% das meninas e mulheres que estão na pornografia, elas são mulheres pobres e que sofreram violência sexual quando eram mais jovens. Então a pornografia é uma forma de perpetuar esse abuso que elas sofriam. E mais do que isso, quando a gente fala de consentimento, é importante que a gente observe que metade do tráfico mundial de pessoas ela é realizada para fins de exploração sexual. E
50% das pessoas elas são traficadas para sexo, para prostituição, para pornografia, para o comércio sexual. Até porque se você grava aquele ato da prostituição ali, de você estar, né, traficando a pessoa, você vai poder lucrar com aquilo por muito mais tempo. Pois é, e mais do que isso, você não sabe quando você assiste um vídeo, quando aquela mulher efetivamente deu consentimento e quando ela não deu. Né? Você não sabe efetivamente o que aconteceu. Então, o problema, eu acho que o grande pensamento que eu tenho hoje é saber que eu estou tendo prazer, porque a pornografia é fonte de prazer sexual, né? A pessoa consome a pornografia para fins de masturbação. E a Catherine McKinnon, ela é ótima porque ela nos mostra o seguinte, ela nos faz refletir no seguinte sentido: quando você está tendo um prazer sexual, você não está pensando. Eu não estou pensando, eu não estou analisando criticamente se aquela mulher, se aquele homem realmente queria. Eu estou tendo prazer, né? E aí a Catherine McKinnon diz, o orgasmo é um tipo de pensar, né? Quando eu estou me masturbando, eu não estou pensando. Eu, na verdade, estou aplicando na prática aquele material pornográfico. É por isso que a pornografia é tão intensificadora, né? Ela naturaliza a violência contra a mulher num contexto sexual, num contexto de prazer próprio. Então, a questão do consentimento é uma questão muito importante, porque a gente não sabe quem efetivamente deu o consentimento. As pessoas que acessam vídeos de pornografia não sabem se aquela mulher queria ou não queria estar lá. Aí nisso a gente pode entrar em toda a discussão que as pessoas têm hoje em dia de fazer uma pornografia mais ética, o pornô feminista, né, que as pessoas estão falando tanto. Eu sou extremamente crítica, eu não acho que isso possa existir, eu acho que pode existir uma pornografia que seja menos pior do que as que existem hoje, até porque, né, pelo amor de Deus, se for mais pior, se piorar, eu não sei pra onde que vai, né? Mas eu não acho que efetivamente mude o cenário, sabe? Eu não acho que, tipo, a pessoa que assiste o super violento vai decidir ir pra um, tipo, que não é violento. Eu acho que isso é muito difícil psicologicamente, porque já é o que ela necessita. Não sei qual que é a sua opinião, assim, no assunto. Eu acho o seguinte, a gente não tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema exibir relações sexuais. Não vejo nenhum problema as pessoas quererem acessar o material sexual para fins de prazer. Eu não tenho problema com isso. A minha crítica à pornografia não é uma crítica moral, não é pela exibição do material sexual. A minha crítica à pornografia é a violência que ela causa. Então, assim, se a gente tem materiais sexuais que são pautados na mutualidade, na igualdade, ou seja, se as partes estão ali porque elas querem, e se elas estão de acordo com a divulgação daquele material, e se elas estão tendo uma sexualidade sadia, ok, não tem problema nenhum. O problema é que a pornografia que a gente tem é uma pornografia violenta. Se a gente está falando em outra, e aí é meu ponto de vista hoje, né? Graças a Deus a gente pode modificar os nossos posicionamentos a cada instante, mas hoje eu entendo que assim, o que a gente fala de pornografia feminista é a tentativa de mostrar esse outro lado do sexo, esse lado do sexo baseado na igualdade, na equidade. É um lado do sexo que é preocupado efetivamente com o prazer das partes. Porque na pornografia tradicional a gente não tem nunca o prazer. Mas como assim na pornografia, né? A mulher geme alto, que é uma loucura, né? Mas aquilo é tudo fake. Os orgasmos femininos na pornografia são tudo orgasmos fingidos e são formas de confirmar a virilidade masculina. Porque o homem ele tem a sua virilidade mais confirmada a partir do momento em que a mulher, né, demonstra que tem prazer com ele. Mas não são verdadeiros, aquilo é estrondoso demais. Então o fingimento do orgasmo é uma forma de confirmar a virilidade masculina. A gente não tem a preocupação, prazer com o corpo da mulher na pornografia tradicional. Em formas alternativas de pornografia, se a gente tiver essa preocupação com o prazer das partes, de todo mundo que está envolvido, se aquilo for consensual, eu não vejo problema nenhum. Um outro ponto que eu ainda não aprofundei no estudo, mas que eu acho que é interessante, são os chamados materiais os materiais do pós-pornô. Porque o pós-pornô ele mistura arte, política e sexualidade.
são iniciativas na tentativa de trazer críticas sociais também através da sexualidade. Então a gente tem, por exemplo, exemplos de pós-pornô, e agora eu não vou me lembrar o país específico, mas em que uma performer pegou aqueles instrumentos de médicos que eles utilizam para fazer a análise do Papa Nicolau, né? Parou, sentou numa cadeira, abriu as pernas, botou um instrumento, botou um espelho, para as pessoas poderem observar como é que era o canal vaginal dela por dentro. E aí é algo que dá um choque, né? Mas quem já viu, né? E as próprias mulheres não conhecem o seu órgão sexual por dentro, né? Então, são formas de abordar temas sexuais envolvendo questões políticas. É isso, a gente volta para aquela questão de diferenciar isso da pornografia, que é a que você estuda, né? Porque pra mim isso aí, obviamente, quando você não tá... não é a pornografia, não. É isso que eu quero dizer, tipo, quando as pessoas falam assim, pornografia é feminista e tal, eu acho que nem você falou, ok, isso aquilo ali é feito com não é pornografia. Muito bom, mas tipo assim, quando elas tentam trazer o que tá acontecendo hoje muito forte, as pessoas tentar trazer isso como uma solução para a grande indústria. E eu não acho que efetivamente solucione. Que nem você falou, eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de posicionamento, mas eu acho que o que essa pornografia feminista faz, ela, né, enfim, né, daí também tem vários debates em relação a usar o termo feminista ou não, mas a pornografia alternativa, digamos, é que ela pode ser muito interessante para um público que não quer assistir a mainstream. Ok, mas eu acho que o público típico da mainstream, falando assim, né, achismos, eu nunca pesquisei, mas eu não acredito que ele iria pra uma coisa, a não ser que ele tivesse muito incentivo. A questão é o sabe? Conhecimento, né? Eu acho que quando você começa a debater o assunto e demonstrar as outras variáveis do assunto, as pessoas começam a se tornar conscientes. Você não deixa de acessar o material que te dá prazer se você não sabe o quão maléfico aquele material é para a construção da sua sexualidade. E se importar com a vida das mulheres, né, obviamente. Que tem homem que sabe o quão ruim é, mas continua não se importando, né. Daí esses aí eles não podem fazer muita coisa. Eu não sei se efetivamente sabe. A questão é essa, eu não sei se efetivamente sabe. A gente pode pensar que existem pessoas que mesmo sabendo não se importariam. E ok, agora eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que falta esse conhecimento. Então, eu acho que trazer esse discurso, é por isso que iniciativas como a de vocês eu acho que é de suma importância, da gente conseguir levar esse discurso para mais pessoas. Para as pessoas conseguirem... E é o que eu falo, não precisa concordar comigo. Não precisa achar que tudo que eu tô falando é certo. O que eu quero é que as pessoas se reflitam, né? Se a pessoa conseguiu parar a partir da minha fala e refletir, e ver e se posicionar, eu acho que o meu papel eu já fiz o meu papel, né? E tem isso, né? Não precisa todo mundo concordar comigo, porque seria uma chatice a sociedade se todo mundo concordasse com todo mundo, né? O bom é que a gente tem uma sociedade plural. E hoje em dia a gente não tá sabendo lidar com a pluralidade, né? O que eu sempre falo no podcast é que a gente tá ali pra abrir diálogo e pra fazer as pessoas refletirem. Elas têm que pegar o que a gente acredita e construir as próprias noções delas, se elas concordam ou não, porque cada um é livre. Mas eu sempre tento estimular esse senso crítico, assim, na cabeça das pessoas, né? Em relação a isso, quando você lançou, assim, o seu livro, considerando que existem poucos materiais a respeito, como que é a reação das pessoas, geralmente? Tipo, a sua família, a minha filha lançou um livro sobre pornografia, assim, tipo, o que as pessoas, elas se chocam, como é que elas reagem, geralmente? Então, isso foi... Na verdade, pra mim não foi uma questão tão intensa. Na verdade, talvez tenha sido. Tanto é que o título do livro, ele não começa falando da pornografia propriamente dita, né? Ele começa falando de discurso de ódio, violência de gênero e pornografia, para trazer o embate mais constitucional, para mostrar que é uma visão mais constitucional, né? Principalmente porque eu sou da área do direito. E a área do direito é uma área mais fechada, é uma área, não digo mais conservadora, mas que... mais conservadora também, em alguns termos, mas é uma área que segue determinadas formalidades, né? E eu queria muito publicar a minha pesquisa porque eu achava que a publicação daria a possibilidade das pessoas terem conhecimento, né? E fiz o lançamento do livro, foi ótimo, meus familiares foram, alguns deles leram o livro, falaram muito legal, mas não concordo com nada que você fala, ou muito legal, mudou meu pensamento. Eu acho que esse feedback
feedback é legal. Sim. Agora, o mais legal de tudo é quando eu conheço pessoas que eu não conhecia em virtude do livro, que nem você, e que me dão esse feedback, né? Então eu tenho várias pessoas que já vieram falar comigo, falaram, você que escreveu aquele livro, eu conheci dessa forma, isso mudou a minha visão. Eu acho que esse impacto é muito legal, né? Que a gente tem um alcance que a gente não sabe qual alcance efetivamente é. E a gente vai de pequenininho em pequenininho, né? De pessoinha em pessoinha. Pois é. Porque a gente pode. E aí é nosso ano, né? A gente começa a mudança de pequeno, né? Os frutos eles começam a ser colhidos em momentos pequenos. E aí eu publiquei o livro e comecei tendo também algumas iniciativas virtuais. Então, tem uma entrevista minha também em um projeto um canal do YouTube que se chama Debates Virtuais, que é um projeto de extensão de algumas universidades, que é coordenado por 2 amigos meus, professores, e eles fazem entrevistas com pesquisadores na área jurídica. Eu falei bastante, e aí em termos mais jurídicos, né, eu apresentei a obra nesse canal, quem quiser conferir. E eu tenho um canal no YouTube também, que é @Raíssa Ribeiro, que eu também trago essas discussões sobre a pornografia. Eu falo sobre alguns pontos que eu trago no livro, né? E eu acho que isso é bom para propagar o conhecimento, propagar a informação. Em mídias diferentes, Pois né? Que a gente possa ter acesso, assim. E daí, em relação a tudo isso, né, com todo o resultado que as pessoas respondem sobre o livro, todo o feedback, o que você tem visto, assim, o que você acha desses movimentos anti-pornografia no Brasil? Tipo, página, texto, você acha que tem aumentado, ou que a discussão tem aumentado um pouquinho, ou que meio que continua como quando você começou a pesquisar? Eu assim? acho que quando eu comecei a pesquisar não existia. Eu comecei a pesquisar. Minha dissertação, eu terminei a dissertação em 2016, publiquei em 2017 para 2018 o livro ele foi publicado. Eu comecei a pesquisar em 2014. Em 2014 ninguém falava de pornografia. E foi uma dificuldade muito grande encontrar bibliografia, porque eu procurei bibliografia, teses, dissertações sobre o tema no Brasil e não encontrava, na área do direito não encontrei nada, em outras áreas também não. Foram coisas muito pontuais, às vezes um livro sobre pornografia da vingança ou análise da pornografia infantil, mas não tinha essa discussão que eu pauto, né? E toda a literatura era literatura estrangeira, a gente não tem obras traduzidas, né? E hoje a gente continua nesse problema de não ter muita gente falando sobre o tema, né? A gente não tem a proliferação dessa informação, mas a gente começa a ter interesses de bancas, de monografias, de TCC sobre a temática da pornografia, que não ocorria antes. E eu já começo a observar movimentos bem pontuais, né? Contra a pornografia, demonstrando os males da pornografia, mas eu acho que ainda são iniciativas pequenas. Mas é o que a gente conversou, né? É do pequeno que a gente vai crescendo, eu acho que são iniciativas ainda importantes. Ainda tá aí nas nossas bolhas, mas pretende-se, né, obviamente, a gente sempre tentar quebrar isso e levar para outros lugares, assim. Mas eu acho que só de, tipo, realmente começar o diálogo, né, porque é uma coisa engraçada, porque se para pra pensar que, tipo, é tão acessada a pornografia, tantas pessoas veem, mas ninguém fala sobre isso, né? Tipo, talvez homens entre seus amigos homens e tal, mas de uma forma... comentam, né? Assim, num de debate, comentar. Eles não refletem sobre a pornografia. Não, é uma coisa, tipo, o que tem muito, assim, principalmente nos trabalhos da Gayle Dines e tal, é, tipo, ela pegar comentários de fóruns e coisas assim, onde esses homens se sentem mais à vontade, obviamente, por estarem anônimo, para falar as coisas que realmente pensam, né? Mas aquele homem ali existe, na vida real ele não vai mencionar aquilo, sabe? Então, se você começa a trazer esse diálogo, quem sabe ele começa a pensar de outra forma, a gente espera, assim. Eu não sei se existe, a última pergunta ali que a Isa tinha colocado era justamente em questão se você acha que é uma utopia imaginar um mundo sem essa indústria, se um dia, né, vai acabar, ou enfim, se as pessoas vão perceber realmente que é um discurso de ódio ou não.
Eu acho que a pornografia ela existe desde que o mundo é mundo, mas talvez por termos tradicionais, mas também essa exibição do erótico, né? Essa exibição da sexualidade. Eu não consigo, por exemplo, acreditar em movimentos de proibição da pornografia, principalmente o mercado, que é o mercado capitalista. Eu acho que é importante, às vezes, essas iniciativas, mas eu não vejo que elas vão acabar com a pornografia propriamente dita. Ela só vai deslocar a pornografia para um outro local. É pornografia infantil. Realmente, a gente tem que proibir a pornografia infantil, porque a gente está lidando com crianças, adolescentes que são vulneráveis, enfim. Agora, a proibição da pornografia infantil não acabou com ela. 20% da pornografia mais acessada da internet é pornografia infantil. Então, assim, crianças e adolescentes continuam sendo traficadas, continuam sendo exploradas sexualmente. Então, proibir não acaba com a pornografia. Eu acho que talvez essa conscientização vai fazer com que as pessoas se conscientizem. E aí, começam movimentos individuais de não acessar a pornografia, de não acessar determinados tipos de materiais. E desses movimentos individuais possam partir para movimentos coletivos. Sim. Agora, não sei se a pornografia vai deixar de existir, né? Porque o mercado consumidor pode continuar existindo. Agora, eu acho que a gente pode reverter o quadro. Uma situação que é crítica, colocar uma situação em que mulheres sejam protegidas, pessoas sejam protegidas nessa prática efetiva. É uma questão muito complicada, né? Porque até as pessoas terem essa consciência e realmente pararem de assistir, ou até em relação aos males que estão causando a elas mesmas, né? Tipo, elas perceberem que estão colocando tanto poder na mão dessa indústria ao dar esse poder pela sua sexualidade, que é por isso que eu gosto tanto do trabalho que a Gayle Dines faz, porque ela traz essa conscientização, assim, para esse nível individual, de quando ela vai nas universidades e conversa com os alunos, e daí ela fala que ela ouve vários meninos, assim, jovens, falarem que estão viciados e procurando ajuda, e que, tipo, vem desabafar pra ela, assim, e que é assustador, né, tipo, que vem chorar pra ela e falar que realmente estão viciados e não conseguem parar, e que eles não têm com quem conversar sobre isso, porque é uma parada super estigmatizada, e por mais que seja comum homens assistirem pornografia, se ele fala assim, tá viciado, e se começar a influenciar, impactar na vida dele, ele é visto como um nojento, tipo, ele não vai se sentir confortável para admitir esse vício. Então, eu acho que as pessoas começarem a perceber nessa questão de como tá afetando todo mundo, né? Como tá afetando elas e os outros e, obviamente, a vida das mulheres. Eu sempre acho complicado os homens terem que ser conscientizados por argumentos tipo, você vai ficar broxa, porque tem coisas muito piores acontecendo. Mas são coisas reais, né? São efeitos que eles nem percebem que estão acontecendo com a própria vida deles. Então, acho que é realmente falar sobre, começar diálogos e tentar fazer com que as pessoas percebam. Eu acho que essa questão que a gente está vivendo nesse momento, né, da crise da educação, Sim. eu acho que a educação, ela sempre vai ser a chave e a saída para todos os problemas. Então, a gente tem que conscientizar. A gente tem que conscientizar, a gente tem que educar para as pessoas poderem tomar escolhas conscientes. Sim. Porque, agora eu tenho conhecimento a essa informação, o que eu vou fazer disso? Aí o que eu vou fazer a partir desse conhecimento é uma escolha minha. Sim. Né? Não é uma escolha do outro. É uma escolha minha, é uma escolha consciente. E elas terem essa consciência que não precisam dessa indústria, né? Que não precisam necessariamente. Tipo, você pode se excitar sem isso, você pode, tipo... E que essa indústria é maléfica. Eu acho que esse é o ponto central, né? Que essa indústria, ela impacta de forma muito negativa na construção da nossa sexualidade, na construção da sociedade que a gente quer. Sim. Né? A Gayle Dines, ela afirma, né, que viver em uma sociedade pornificada é ruim para todo mundo. E efetivamente, enquanto a gente vive em uma sociedade pornificada, a gente não tem igualdade. Basicamente. Eu acho que é isso, então. Acho que a gente levantou vários pontos muito importantes e conseguiu falar bastante sobre a sua pesquisa. Claro que a gente sempre vai indicar que vocês vão ler o livro da Raíssa. Onde que a gente pode encontrar o seu livro? Então, meu livro Discurso de ódio, violência de gênero e pornografia entre a liberdade de expressão e a igualdade, vocês conseguem encontrar no site da editora, que é a editora Multifoco. E aí compram lá e eles fazem entrega em casa, ou tem a versão e-book no site da Amazon.
Como a gente já indicou também no episódio anterior, alguns outros documentários e páginas e tudo mais. Hoje a gente queria focar mais, né, no livro da Raíssa mesmo, trazer essa convidada. E a gente espera que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e se interessem pelo assunto, vão pesquisar mais. Se você quiser dar um último recado, falar suas redes e tudo mais, se divulgar aí. Gente, a gente continua debatendo, tô aberta aqui para questionamentos, debates adicionais. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram é Raíssa DSR, de Duarte da Silva Ribeiro. No YouTube, como eu já falei, eu tenho uma página, Raíssa Ribeiro, e tenho uma página também no Facebook, Professora Raíssa Ribeiro, enfim. Vocês podem me seguir lá, eu sempre posto conteúdos voltados a essas temáticas, grupos minoritários, questão dos direitos das mulheres. Especificamente eu tenho uma temporada que eu criei para falar sobre pornografia, então eu falo bastante sobre os tipos de pornografia, a distinção entre pornografia, obscenidade, erotismo, que eu acho que é uma distinção importante, a análise dessas formas de violência contra a mulher, né? Como é que a pornografia produz violência física, mas também violência psicológica, violência sexual, patrimonial, moral. São formas de violência contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. E, enfim, é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês, foi um prazer dialogar. Que a gente continue juntos nessa caminhada a uma sociedade mais igualitária em termos de gênero e em termos sociais, né? Sim, com certeza. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você.